Quantos livros de terror você já leu? Hoje nós vamos mostrar os livros de terror que eu já li. Eu separei alguns livros aqui. Eu não costumo anotar livros desde quando eu comecei minha vida de leitora, então eu não sei exatamente se esses livros foram os livros de terror que eu li ou se eu li algum mais, e aí eu esqueci. No final, eu achei que seria mais fácil fazer essa lista, mas não foi fácil, foi bem complicado. Alguns eu nem considero terror, mas como o escritor é de terror, eu acabei colocando aqui, como é o caso de alguns livros do Stephen King. Outros não é de terror, nenhum lugar fala que é de terror, mas a história, pra mim, a meu ver, super terror. Então eu acabei colocando aqui também, tá? E outros, por exemplo, infanto-juvenil, também acabei colocando por aqui. O que eu não acabei colocando aqui, temas sobrenaturais, mas que não focam de forma alguma o terror. Crepúsculo, The Vampire Diaries, não há, como não é tanto terror, apesar que The Vampire Diaries é um pouquinho mais que Crepúsculo, é mais o romance, eu acabei não colocando aqui, tá? Então, acho que deu pra entender, eu vou mostrar pra vocês os títulos aqui e a gente vai entender melhor, tá? Eu não fiz nenhuma separação criteriosa, eu acabei separando aqui pela minha lista, o que eu achei na estante, coloquei aqui. Alguns eu não tenho livro físico, então antes eu vou falar desses que eu não tenho livro físico, pra colocar a fotinho aqui pra vocês, tá? Provavelmente aqui. E é isso aí, vamos lá. Eu já li Supernatural, o livro dos monstros, espíritos, demônios e ghouls. Esse livro tenho ele físico, mas ele tá emprestado, né? Então, por isso que ele não está aqui para eu mostrar pessoalmente para vocês. E é um livro que, como aqueles monstros, né? Aqueles personagens demoníacos, assombrosos, que fizeram para o seriado, fizeram muito sucesso, né? E alguns já vêm aí de crenças de outros momentos e acabaram sendo adaptados para TV, né? Para lá de vários desses monstros que aparecem, principalmente nas primeiras temporadas. Coração Satânico. Esse livro aqui, que hoje tem a edição linda da Dark Side, eu li nessa edição aqui, sim, que é a capa do filme. Eu acho que primeiro eu assisti o filme, depois eu fui atrás na biblioteca, quando eu estava começando a ler, eu acabei encontrando esse livro e lendo, e eu amei. Eu não lembro mais nada dessa história, eu lembro que tem a ver com um detetive que vai atrás de coisas, e aí acha que pode haver voodoo, maldições, feitiçarias, essas coisas todas, tá? Então tem a ver com isso. Noites da Taverna é o nosso querido livro de terror, de contos de terror brasileiro do Aloysio Azevedo. Eu gostei muito, os contos, eles têm relação, as histórias são independentes, mas cada conto é contado por um amigo que eles estão bebendo no bar, na taverna, e, gente, é coisa de louco, sabe? Doideira total. É muito bom, eu pretendo reler, e aí eu venho contar aqui pra vocês no outro vídeo. O Rei de Amarelo, sabe, foi hypado aí alguns anos atrás. É um livro de contos também, mas assim, sempre tem alguma coisa tenebrosa, um livro tenebroso que o personagem, você sabe que o personagem não pode pegar aquele livro para ler, mas como tudo tá errado nesses contos de terror, as personagens acabam lendo esses livros e é onde acontecem as maiores desgraceiras. É muito bom, é muito bem escrito também. O Corvo é aquele conto, livro, que fala do corvo, da morte, é o conto mais famoso do Edgar Allan Poe. Eu confesso que eu li alguns anos atrás, eu não entendi muito, eu não sei, talvez eu não tenha pego uma tradução muito legal. E eu tenho atualmente o livro da Dark Side, tá por aqui na estante. Então, eu tenho o livro com a edição, da edição da Dark Side, que contam, se eu não me engano, tem duas traduções em português e tem em inglês desse conto. E aí, né, eu pretendo reler também para ver hoje qual que é a minha opinião, porque realmente eu confesso que eu não entendi tanto, porque falo tanto desse conto. Bem-vindo ao Parque do Terror é um livro do R.L. Stine, da série Goosebumps. É muito legal, muito divertido. Diferente da maioria dos livros dele, que acontece que os adultos não sabem, né, do terrorzinho que tá acontecendo. Nesse não, nesse os adultos sabem, participam e tem medo também, viu? Então, esse parque aí é mal assombrado. Depois eu vou falar de outro parque mal assombrado aqui. Asylum, se eu não me engano, é um manicômio, sabe? É um
um manicômio, que ele já tá desativado e ele é perto de uma faculdade, se eu não me engano, e alguns alunos vão parar no arquivo desativado e descobrem coisas malucas. Então, tem continuação, eu não sei se tem semelhança, se tem continuação com a mesma história ou se é uma história independente, mas eu achei bem interessante, sim. O Bebê de Rosemary, sim, eu li alguns clássicos também. O Bebê de Rosemary, sim, é um terror psicológico muito bom. Você fica com medo, angustiado o livro inteiro, porque você sabe que tá alguma coisa acontecendo ali muito estranha e você, poxa, o que que é, né? Então é um livro bem angustiante, bem terror psicológico. Psicose também eu li no mesmo ano e, gente, como é divertido, como é bem escrito, apesar de não se passar na década de agora, é um filme, um livro bem antigo, eu acho que foi escrito na década de 60, se não me engano. Gente, é muito atual, é muito fácil de ler. As personagens são cativantes, você gosta da personagem principal, né? A garota que vai se hospedar lá no hotel, que ela acaba roubando um dinheiro, mas mesmo assim você gosta dela. E, gente, maravilhoso, sabe? Recomendo demais. Por último, eu coloquei As Trevas Dominam, do Rubens Pereira, porque é um livro que ainda não foi publicado e eu tive a oportunidade de ler agora, assim que o autor escreveu, que ele mandou para a editora. Ele vai ser provavelmente lançado o ano que vem e, gente, eu recomendo demais. É um livro de contos que se passam na mesma cidade de Minas Gerais. Não sei se ele cita que é Minas Gerais. Cita. Na mesma cidade de Minas Gerais, chama Vale Escuro. E gente, na década de 60 também é maravilhoso. Eu recomendo. Mentira, na década de 30, é uma coisa mais antiga, assim, super legal. E agora eu vou mostrar pra vocês os livros físicos. Então, vou largar aqui minha colinha e vamos ver o que aparece aqui na ordem, tá? Primeiro o meu celular. Então, eu coloquei nessa categoria Sangue Quente, que é um livro sobre zumbis. Eu acho que é o primeiro livro que eu li sobre zumbis. Tem um filme baseado depois, que basearam nesse livro. O filme é super divertido, tem muitas coisas diferentes. E o livro eu achei super divertido também e muito bem escrito, tá? Vocês podem ver que tem algumas marcações, mas às vezes, ó, acabava o post-it, sei lá, e ó, orelha, sim. Isso também é um terror, né? Quem faz orelhas com seus livros, eu faço em alguns. Como é um livro que eu não pretendo passar pra frente, sabe? Então é meu, então eu faço o que eu quiser. Aí, ó, naquela categoria que eu falei pra vocês, calma, bebê. Daquela categoria que eu falei pra vocês, que, tipo, ó, não acho nem assim tão terror, mas como tem o tom de sobrenatural aqui, A Espera de um Milagre, do Stephen King. Esse livrinho aqui de bolso, Ficção de Polpa, volume 1, eu tenho o volume 2 também, mas eu ainda não li. É um livro de contos, é maravilhoso, gente. Tem contos aqui de um monte de gente legal, todos brasileiros. E eu pretendo, aí tem um que é do H.P. Lovecraft, que eu não lembro se eu li, devo ter lido também, né, já que eu li todos, que é um extra. E, gente, escritores novos, legais surgiram aqui, e aí a oportunidade de conhecer novos escritores, né? Aí temos o Diário Secreto de Laura Palmer. É considerado um terror, sim, porque é um spin-off da série Twin Peaks, e Laura Palmer está morta, e aí você pode ler o diário de uma garota morta, e você pode ficar buscando pistas de quem matou essa menina. Caixa de Pássaros, acho que não preciso apresentar pra vocês, né? Famosíssimo. Mas Stephen King, ó, a trilogia Bill Hodges. Então nós temos Mr. Mercedes, que fala de um serial killer. Achados e Perdidos, que temos um psicopata. E aqui o Último Turno volta o psicopata serial killer do primeiro livro, tá? Então é policial, mas tem esse quê aí de assassinato. O Jogo Perigoso é o primeiro livro que eu li do Stephen King, é uma coisa maluca que eu não lembro muito bem. Pretendo reler. Tem um filme muito legal na Netflix, da mulher que ela fica amarrada e aí o marido dela morre e ela tá numa cabana sozinha no meio do nada. Zona Morta também. Aqui a gente fala do John Smith, que ele tem um acidente, ele fica em coma durante anos e depois que ele acorda, ele tem um dom sobrenatural de premonição, gente. É terror puro, assim, é muito bem escrito. Aí um pouquinho de infanto-juvenil, eu tenho aqui Mundo das Sombras, da L.J. Smith, que é autora do Diário do Vampiro, né?
Nesse livro aqui eu não lembro muito bem, mas tem aqui, ó, vampiros, lobisomens, bruxas e outras criaturas sobrenaturais que estão entre nós. Não lembro, sinceramente, do que se trata, então não vou mentir pra vocês, mas foi considerado um terrorzinho aí por mim. Loura Zumbis, eu li o ano passado. É um livro infanto-juvenil também. Eu menti pra vocês, eu falei que o único que eu tinha lido de zumbi era Sangue Quente. Não, eu li esse daqui também. Mas esse sim, acho que se fosse bem mais nova, talvez eu tivesse curtido. Eu não curti nada, mas deu pra retratar assim uma ambientação. É um monte de líderes de torcida perfeitas, lindas, mas que na verdade você percebe logo cedo que elas são zumbis. Aí tem esse livro aqui de contos, ó, Formaturas Infernais, com escritoras famosas, né, daquela época, Maggie Cabot, Stephanie Meyer, Michelle Jaffe, Kim Harrison e Laurie Miracle. Cada uma escreve um conto. Alguns foram legais, outros nem tanto. Mas enfim. Calhamaço maravilhoso de Stephen King. Sim, eu li It, a Coisa. Aqui tem terror para dar e vender. Com crianças ainda fica tudo mais tenebroso. Você relembra que você já foi uma criança medrosa. A Louise Carey, A Estranha também, que é um livro muito bom que fala sobre bullying. E Carrie, ela tem uns poderes aí de telecinese, sabe? É doideira. O Cemitério também do Stephen King, o Cemitério de Animais, né? Que está atrás da casa do protagonista e coisas estranhas acontecem depois que ele se muda e depois que alguma coisa acontece aí que ele enterra nesse cemitério. Aí temos também o Iluminado. O Iluminado é o caso do Jack Torrance, né? Que ele é um escritor fracassado, mas ele vai cuidar dessa casa, que na verdade é um hotel, que está fechado pro inverno, então eles estão na neve, no meio do nada, junto com a esposa e com o filho. E aí, esse garotinho aqui, ele vê coisas, sabe? Ele é o iluminado, então ele vê espíritos e tal, e tipo, tadinho, sabe? Não recomendo mais. Sombras é um livro de terror. É um livro que tem até uma premissa interessante, que fala sobre o Cavaleiro da Lenda Sem Cabeça, que é o que eu senti aqui, mas que eu não gostei. Eu achei que muita enrolação para chegar ao assunto, que não precisava ser tão assim enrolado. Temos do R.L. Stein, Goosebumps, esse daqui, História de Arrepiar. Temos esse boneco maluco aqui, esse ventríloco, que dá medo, né? E essa história é muito divertida, é uma história bem infanto-juvenil, mais infantil mesmo, que esse boneco ele é achado por duas irmãs gêmeas e aí ele não é tão legal assim, né? Frankenstein é aquele monstro criado pelo Dr. Frankenstein. E, gente, eu que nunca tinha lido Frankenstein, eu li uns 2 anos atrás, agora eu estou relendo numa leitura em conjunto. É diferente de tudo aquilo que a gente viu nos filmes que passavam na Rede Globo, na sessão da tarde. Esqueçam tudo aquilo que vocês viram. Esse daqui é daquela categoria que, tipo, não é livro de terror, mas eu considero livro de terror. Bom, aqui ele está catalogado apenas como ficção italiana. Ele é um livro italiano, né, da Elena P. Melodia. E acontecem umas coisas estranhas. Tem uma garota aqui que ela percebe que talvez ela não seja ela. E tem uma ambientação da Itália bem tenebrosa também. Algumas coisas acontecem muito estranhas e ela vai atrás. Aí pode ser que algumas pessoas que ela conhece estejam mortas. Então eu achei muito terrorzinho. É uma trilogia, o segundo e o terceiro livro eles vai mais pra parte ali do ficção. Eu tive uma certa decepção, apesar de ter gostado muito da história, mas esse daqui me gamou demais. Pena que não foi realmente pra parte do terror, mas esse eu considero terror. Aí temos Misery, do Stephen King, Louca Obsessão. Anne, a fã número 1 do escritor aqui, ela resgata o escritor que ele está à beira da morte, cuida dele, mas ela é maluca demais. Falando de parque de terror, né, que já aconteceu ali com a R.L. Stein, temos Joyland, do Stephen King. Aqui nós temos um parque mal assombrado por garotas que foram assassinadas por um serial killer. E um rapaz que ele não é sensitivo, mas ele vai trabalhar nesse parque. Ele conhece alguém que acaba conhecendo alguém que é sensitivo e pode ajudar a determinar, a descobrir realmente quem foi o serial killer, né, depois de anos. Hellraiser, esse livro lindo que imita Coro, do Clive Baker. Aqui nós temos aquele pessoal maluco, eu não lembro o nome daquilo, tem um nome daquela raça tal. E não sei explicar, gente, mas é muito bom, vale a pena ler. Stephen King, 4 estações. Aqui nós temos 4 contos / novelas.
por exemplo, primeiro eu não considero nada de terror. Aí temos o aluno inteligente, que aqui nós temos dois psicopatas, tanto o aluno quanto o nazista. O corpo é um grupo de jovens que vai atrás de um garoto morto. E assim, temos história linda de descobertas, mas, né, enfim, você vai ver um corpo, vai procurar um corpo, então pode ser que esse seja o terror da história. E o método respiratório, no final do ano, um senhor, ele acaba contando uma história de terror maluca, macabra, que aconteceu com ele. E a gente tem medo, né? Porque se falando, gente, aconteceu mesmo, então é bem tenebrosa essa história. Aí, quando ela desaparecer, esse daqui poderia ser considerado um thriller, mas eu acabei colocando como terror, porque nós temos psicopata aqui, e não é apenas um caso que aconteceu um crime, você tem que descobrir quem foi, diferente dos livros da Agatha Christie, né? Aqui acontece mais de um assassinato e você, né, começa a entender as coisas lá no finalzinho. Eu fiquei no chão, Victor Bonini me fez ficar maluca com esse livro. Serial Killers, Louco ou Cruel, da Ilana Kazoya, que tipo é contar a história de vários serial killers, né? É como se fosse uma enciclopédia, na verdade, um livro para você consultar. Menina Má é um livro da Dark Side que conta de uma garota psicopata. E será que crianças matam? A gente sabe que sim, né? Caixa de Guende, A Pequena Caixa de Guende, do Stephen King e do Richard Chisler. É mais uma fantasia, mas assim, como a gente tem o quê do sobrenatural, do que essa caixa faz, do estrago que essa caixa pode fazer, eu acabei colocando aqui como terror. E como eu falei, Stephen King é o mestre do horror, tal, então já justifica. O Exorcista eu li em e-book, e aí esse ano eu comprei essa versão física, porque, gente, esse livro é muito bom. E se isso não for terror, o que é terror, né? Tem esse livro aqui de contos do A.P. Lovecraft, Um Sussurro nas Trevas. Os contos deles são os contos misturados com ficção científica e tal. Eu gostei bastante desse livro. Tenho dois infantos juvenis também, do Edgar J. Hyde, da mesma coleção, né? Coleção Hora do Espanto. Tem mais desses livros por aí no mercado que eu já vi, mas infelizmente só tenho esses dois, que é O Espantalho e o Doutor Morte. Gente, livro que dizem que não é terror. O Nosso Reino, de Walter Hugo Mãe. Se não for terror, que é isso, viu? É um livro muito triste, que fala de uma aldeia que só acontece desgraceira com um garoto e com a família dele. E é terror. Aqui não sei o que fala que é. Literatura portuguesa. Foi catalogado como literatura portuguesa. Eu colocaria literatura portuguesa / terror. Sério. Louco. Goosebumps também tenho essa nova edição, né? Não é de banca. Eu tenho O Espantalho Anda à Meia-Noite, que é bem legal. Esse daqui eu gostei bastante. Achei muito bonitinho. Eu tenho um vídeo aqui do Halloween de 2 anos atrás, né? Que eu ia fazer um especial também, mas desculpa, não deu certo. E aí eu mostro todos esses livros que eu tenho do Goosebumps, que eu tenho algumas edições em inglês ainda não lido. Eu mostro pra vocês com um pouquinho mais de detalhes. Aí eu tenho o Inverno das Fadas. O Inverno das Fadas também é um livro que não é considerado terror, mas eu considero. Nem sei. Fadas, ficção, fantasia, ficção brasileira. Por que eu considero terror? Porque essa fada aqui é uma fada meio aqui do mal. Ela acaba virando, né, numa forma humana e se aproveitando de homens, e ela vai sugando a energia deles, eles vão morrendo, né? Então vários homens aí, famosos inclusive, que morreram do nada, a gente sabe que foi ela. E aí eu tenho aqui, ó, Vampiros, além da saga Crepúsculo. Esse daqui é um livro também de não ficção, infelizmente saiu como esse título, né? Mas acho que é um livro italiano também, mas italiano, espanhol, eu não lembro. Que aqui a gente tem um monte de coisa de vampiros, informações de vampiros. Temos aqui, ó, a escritora de Frankenstein. E temos o Lloyd Byron também, que disseram que ele foi a primeira pessoa que escreveu algo sobre vampiro, depois descobriram que não, foi o Polidori. E é super informativo, tá? E aí, nisso que eu tava mostrando pra vocês, eu acabei esquecendo de falar sobre um livro que eu li esse ano, que eu li em e-book também, então eu vou deixar aqui a foto pra vocês,
que é o... Deixa eu ver se eu já não perdi mais nenhum. Eu esqueci de fazer a flechinha aqui. Que é O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. Eu li em grupo, foi uma leitura em conjunto com o pessoal aí do Instagram. Gente, nota 5, 5, 5, 5, 5, maravilhoso. Não tenho nada o que falar desse livro, é perfeito. Fala sobre um serial killer. Esse sim é um serial killer, é um cara que mata, né, em sequência. E tem o detetive que tenta prendê-lo, e aí tem um psicanalista de crianças no meio de tudo isso, porque os assassinatos que esse serial killer comete tem crianças envolvidas. Gente, é demais, é muito bem escrito. Eu vou vir aqui nesse mês ainda trazer uma resenha pra vocês só desse livro, tá bom? Totalizei aqui, ó, 48 livros que eu considero de terror, então com certeza lerei mais algum terror aí esse ano, né? Então com certeza em 2019 chegaremos a 50 livros de terror lidos. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, dê um joinha, siga aí o canal e até a próxima. Tchau, tchau!